Linda, hoje a gente vai falar sobre menstruação. Eu quero mostrar para você alguns parâmetros para você saber se há ou não algo errado com a sua menstruação. Primeiro, a gente vai entender os órgãos ali que fazem parte do trato genital feminino interno. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver os ovários, a gente tem um ovário de cada lado, tubas uterinas ou trompa de falópio, que também temos uma de cada lado, o útero e a vagina. Eu quero que você preste bastante atenção na imagem do útero. O útero é essa estrutura toda aqui. No útero, a gente tem basicamente 3 camadas. A gente tem essa camada mais externa, que a gente chama de serosa, e essa camada aqui mais intermediária, que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E também temos a camada interna do útero, que a gente chama de endométrio. É muito importante saber disso, por quê? Porque a menstruação é a descamação dessa camada interna do nosso útero. Então, o sangue da menstruação é o sangue que vem da descamação dessa parede interna do útero, que a gente chama de endométrio. Para você saber se a sua menstruação é normal ou não, é preciso que você tenha em mente como funciona o ciclo menstrual da mulher. Essa aqui é uma imagem que representa como essa coordenação do nosso ciclo funciona. Então, tem glândulas dentro da nossa cabeça que vai se comunicando com nossos órgãos genitais e liberando alguns hormônios numa sintonia que faz com que a gente passe por todo esse ciclo menstrual ali todos os meses. Então, na primeira fase do ciclo, a gente vai ter lá dentro dos ovários o crescimento e o desenvolvimento dos folículos. Então, o ovário vai recrutar alguns folículos, esses folículos vão crescer, vão se desenvolver e transformar ali num folículo maduro, vai atingir ali a sua fase de maturação. Na metade do ciclo, a gente vai ter o que chamamos de ovulação. Aquele folículo que cresceu, que se desenvolveu, ele vai romper e liberar o ovócito, o que a gente conhece como óvulo. Nessa primeira fase do ciclo também, lá dentro do nosso útero, aquela camada interna do útero que a gente chama de endométrio, ela vai se proliferar, vai ficar mais espessa, prontinha para receber o embrião, caso tenha ocorrido a fecundação, que é o encontro do óvulo ali, o ovócito, com o espermatozoide. Então, sempre que acontecer a fecundação, vai ter formação do embrião. A última fase do nosso ciclo menstrual, ela depende muito do que aconteceu após a ovulação. Porque sim, se eu liberei um óvulo e esse óvulo foi fecundado por um espermatozoide, eu vou ter a formação do embrião. Então, na última fase do ciclo, eu vou ter esse embrião migrando até a parede interna do útero para ele se fixar, crescer e se desenvolver ali, formar um feto, formar um bebê. Caso não ocorra a fecundação, esse óvulo que foi liberado não encontrou um espermatozoide, não teve a fecundação, não houve a formação do embrião, essa parede interna do útero que se preparou para receber o embrião, ela vai descamar e a gente vai menstruar. Então, é basicamente assim que acontece todos os meses, em todos os ciclos da mulher. O nosso ciclo é um ciclo gravídico, é um ciclo que prepara o nosso corpo para uma gestação. E sempre que você não engravidar, você vai precisar menstruar. Essa imagem retrata muito bem o que a gente viu até agora. Então, eu tenho aqui nos ovários um folículo que liberou um óvulo ali, que ele vai caminhando pela tuba uterina ou trompa de falópio e caso ele encontre um espermatozoide, vai ter a fecundação e a formação do embrião. Se acontecer a fecundação, o embrião vai caminhando pela tuba uterina e vai se implantar nessa camada interna do útero que a gente chama de endométrio. Caso não ocorra a fecundação, a parede interna do útero que se preparou para receber o embrião, ela vai descamar e a gente vai menstruar. Como saber se há algo errado com a sua menstruação? A gente precisa avaliar alguns parâmetros.
O primeiro dele é a duração do ciclo menstrual. A gente sabe que cada mulher é única, cada ciclo menstrual é único, porque nossos organismos são diferentes. Porém, a gente tem um limite do que é normal e do que não é normal para um ciclo menstrual, para um fluxo e para um volume menstrual. Então, vamos começar pela duração do ciclo menstrual. A gente sabe que um ciclo menstrual normal, ele tem duração de 24 a 38 dias, para a gente considerar que esse ciclo ele é normal, que está acontecendo ali de forma fisiológica. Como é que eu calculo a duração do meu ciclo menstrual? É muito simples. Basta você ver quando você menstruou no mês passado e quanto você menstruou ali no mês em que você está no momento. Você conta o número de dias que se passaram entre uma menstruação e outra. E esse total de dias tem que estar no intervalo de 24 a 38 dias para a gente considerar que esse ciclo ali ele é um ciclo menstrual normal. Além da duração do ciclo menstrual, a gente tem a duração do fluxo menstrual, que é por quantos dias você está sangrando. Tem mulheres que sangram por 3, por 5, por 7, por 8 dias. Então, o fluxo menstrual ele varia também de mulher para mulher. Porém, a gente tem um limite ali. Um fluxo considerado normal, ele varia de 3 a 8 dias. Então, você pode sangrar ali de 3 a 8 dias para a gente considerar que o fluxo ele é normal. Podemos também avaliar o volume de sangue que você vai liberar durante a menstruação. O volume menstrual normal, que a gente considera normal, é em torno de 80 ml. Só que não tem como você medir esse volume menstrual, a não ser que você use um coletor menstrual e fique ali dosando esse sangue durante a menstruação. Mas não precisa, porque a gente vai conseguir estimar através dos seus relatos. Você pode dizer, por exemplo, que percebeu que de algumas semanas para cá você está precisando usar muito mais absorvente do que usava anteriormente. Você pode relatar também que está extravasando sangue ali, molhando sua calcinha, molhando sua roupa, molhando seu lençol de cama. Você pode relatar também, por exemplo, que está precisando usar dupla absorção, ou seja, você usa absorvente interno e externo ao mesmo tempo. Ou então, você está precisando trocar o seu absorvente com menos de 2 horas, porque está encharcando. Está precisando trocar o seu coletor com menos de 2 horas, porque está vazando. Ou seja, esses relatos vão mostrar para a gente que você está tendo uma perda expressiva, uma perda muito importante de sangue, um volume alto de sangue ali durante a menstruação. Sintomas associados, sintomas que tem antes, durante a menstruação. Por que isso é importante? Porque sim, a gente tem ali, cada mulher vai ter um grau de intensidade diferente, porém a gente tem os sintomas pré-menstruais, né? Cólica, essa indisposição, muitas mulheres têm diarreia, enjoo, enfim. Porém, alguns sintomas pré-menstruais e durante a menstruação, eles podem ser muito intensos e incapacitantes, prejudicando ali a vida da mulher. Ela não consegue sair para o trabalho, não consegue ir para a escola, não consegue fazer nada dentro de casa. A mulher ela fica com uma irritabilidade extrema, ela não consegue dormir, é uma labilidade emocional importante, ela sai de um estado de alegria para um estado depressivo com muita rapidez, com muita facilidade. Então é preciso ver se aqueles sintomas ali pré-menstruais, durante a menstruação, são sintomas muito intensos, são sintomas que estão prejudicando ali a vida da mulher, porque sim, precisa de avaliação nesses casos. O que é considerado normal de uma menstruação? Lembrando que cada mulher é única, cada organismo é único e cada ciclo menstrual é único também. Porém, a literatura coloca parâmetros para a gente se basear para saber se a menstruação dessa mulher ela é normal ou não. Então eu tenho considerado normal um ciclo menstrual que dura de 24 a 38 dias e um fluxo menstrual que varia ali de 3 a 8 dias, né, que você passa menstruando ali, sangrando, e um volume ali de 80 ml que a gente vai estimar com base no relato da mulher. E quando que eu tenho que ficar atenta? Quando que eu preciso buscar
buscar avaliação médica com relação ao meu fluxo, ao meu ciclo menstrual. Eu trouxe aqui algumas alterações para você, mulher, ficar atenta, que se isso acontecer, você precisa sim buscar a avaliação médica, precisa sim se consultar com um ginecologista. Primeira coisa, alteração no ciclo menstrual, ou seja, você está com um ciclo menstrual muito curto, com menos de 24 dias, você está sangrando 2, 3 vezes no mesmo mês. Isso não é normal e precisa buscar avaliação médica. Outra coisa, ciclos menstruais muito longos, você passa 3, 4, 5 meses sem sangrar, isso também não é normal e precisa de avaliação. Fluxo, você passa quantos dias sangrando? Você está sangrando por 10, 15, 20 dias? Isso também não é normal e precisa de avaliação. Volume menstrual, ou seja, você está relatando uma perda expressiva de sangue, você está relatando uma hemorragia, você está relatando que você está precisando trocar absorvente a cada 1 hora, precisando usar 2 absorventes ao mesmo tempo, está precisando usar fralda de bebê, calcinha pós-parto, porque o fluxo é muito intenso. Ou também você pode relatar que está 3, 4, 5, 6 meses sem menstruar, não está grávida, não está usando nenhum método contraceptivo, mas você está ali, não está menstruando. Então precisa também de avaliação. Dismenorreia, TDPM, sim, se você tem cólicas menstruais intensas, incapacitantes, que te deixa de cama, impede você de sair para a escola, de ir para o trabalho, de fazer suas coisas dentro de casa, também precisa de avaliação de um médico ginecologista. E todo sangramento uterino normal, né? A sua precisa de avaliação médica. Todo sangramento que sai dessa normalidade do ciclo, do fluxo, precisa de avaliação. Conta para mim aqui nos comentários qual é a duração do seu ciclo menstrual, qual é a duração do seu fluxo menstrual e se o seu volume ali da menstruação é pequeno, moderado ou é intenso. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você conhece ou não o seu ciclo, o fluxo e o volume da sua menstruação. E se você está apresentando alguma alteração no seu ciclo menstrual, procure a avaliação de um ginecologista. Linda, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, que sempre que eu postar conteúdo novo por aqui, o YouTube vai te avisar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com sua amiga, eu tenho certeza que ela vai adorar. Beijo, linda! E até a próxima!